Olá, está no ar o Mangueirosamente. A gente conversa hoje com um grande jornalista, querido amigo, parceiro. Trabalhamos juntos ali nos bastidores, ali da TV Liberal, nos corredores, no Bom Dia Pará e vários programas ali da TV Liberal. Tudo bem, Salomão Mendes? Tudo bem, Ismaelino. Salomão Mendes é jornalista, todo mundo conhece. Grande Salomão. Isso. E agora, prazer. Salomão tem uma página, na verdade, né, que faz muito sucesso, chamada Belém Antiga. Página de memória, né, falando de Belém. E o programa é Mangueirosamente, porque a gente fala também da Mangueirosa, Mangueirosa Belém. Da Mangueirosa antes, da Mangueirosa hoje. Da Mangueirosa de todos os tempos, da Mangueirosa que existe ainda. Legal. Né? Obrigado, Ismael, pelo convite. Um prazer estar aqui. Prazer relembrar. Ismael era o nosso colunista de cinema no Bom Dia Pará. E, na verdade, estava com a gente toda semana. E obrigado pelo convite. Acho que é muito válido a gente falar dessa questão da memória, porque as pessoas precisam fazer esse resgate. É uma cidade que não se conhece, como regra não se conhece, e o pouco que a gente conhece é resultado, na verdade, de uma historiografia legal, oficial, e tem muita coisa nos bastidores que ninguém conta. Né? E quando a gente começou a fazer, Belém Antiga surge em 2013. Pois é, como é que surge essa página? Eu quero falar rapidamente antes de uma coisa. Você é jornalista, né? Corretor de imóveis também, como profissão, e você também se nomeia como historiador amador. O que é ser um historiador amador? Na verdade, eu não quero esse título, porque toda vez que a gente faz uma postagem, os historiadores ficam chateados porque tem que seguir uma determinada norma. Então, eu não sou historiador, eu sou um amante de história. Que um dia sonhou em fazer história como faculdade, como terceiro grau. Me decepcionei um pouco, porque a valorização do profissional é muito baixa. Acho que se poderia valorizar muito mais o professor e valorizar muito mais a história. Mas sempre teve essa vontade, essa vocação, e de alguma maneira a Belém Antiga serviu para a gente tentar extravasar de alguma maneira. Agora fala da Belém Antiga, exatamente o que é? Uma página, começou no Facebook? A gente via algumas fotos sendo publicadas, e a gente escolheu o nome Belém Antiga. A gente quem? Eu e mais eu. Né? Porque, na verdade, Belém Antiga, as pessoas acham que tem uma equipe trabalhando, hoje menos, mas antes era tanta publicação durante o dia, que as pessoas achavam que tinha uma equipe grande trabalhando por trás para produzir aquele conteúdo, e tudo sempre foi o Salomão com o Salomão. A ideia foi trazer essas fotos, só que daqui a pouco todo mundo estava fazendo só publicar foto. E aí ficava aquela história muito lindo, muito bacana, mas elas se encerravam na foto. E eu, até por causa da experiência como jornalista, dizia assim, sim, mas e daí? Né? O que tem por trás dessa foto que não está mostrando a foto? O que tem escrito nessa foto que a gente não consegue ler? E aí se começou a fazer uma outra pesquisa, que era tentar entender o momento daquela foto. Naquele momento que aquela foto estava acontecendo, como é que era Belém? Como é que pensavam as pessoas? Como é que eram a natureza? Era aquela uma sociedade coisa da contextualização que a gente falava ainda agora. Quer dizer, você tem essa memória, você tem esse registro histórico, mas vamos contextualizar dentro do que estava acontecendo? Seria mais ou menos porque, por exemplo, a foto, ou até algumas sequências de imagem que a gente conseguiu resgatar, você até consegue colocar ali, mas esse resgate de como pensava isso, como é que os jornais se comportavam, como é que... Aí entra o jornalista, no caso. Aí entra o jornalista para tentar entender como é que era essa sociedade, porque eu parto do princípio seguinte, Ismaelino, que a gente só consegue construir um futuro se a gente entender o passado. Então, na hora que a gente não tem referências em relação à questão do passado, a gente vai ter um futuro vazio, sem muita... A gente costuma, por exemplo, ir para Portugal e achar lindo, e ver a cidade velha em Belém e achar velha. Entendeu? Então, quer dizer, você não tem essa... Você precisa de vínculos emotivos, dizendo isso aqui também me pertence. Mas esse velho não vem muito dessa coisa da depreciação, da falta de cuidado que o patrimônio histórico sempre teve, né? A gente fala, por exemplo, hoje em dia mais ainda, né? Hoje em dia a gente já viu, por exemplo, você já deve ter visto muita coisa ruim, como a maioria das pessoas, viram coisas belíssimas da cidade ruim. Então essa coisa do velho não quer dizer isso? Eu faria falta de cuidado. Eu faria uma provocação para ti. De quem é a depreciação? Né? Porque, por exemplo, a gente costuma jogar essa depreciação para o poder público exclusivamente. O poder público não cuida do seu patrimônio. Na verdade, eu acho que o poder público ele é acessório dentro dessa depreciação dessa memória. Tá? Porque se eu tivesse um cidadão que, ao invés de querer fazer estacionamento, derrubar a casa na Cidade Velha,
criasse ali alguma situação que de repente fizesse um restaurante, fizesse um polo cultural, fizesse algum empreendimento ali, porque se você olhar por isso, quando você vai para a Europa, nas cidades que têm uma arquitetura, por exemplo, parecida, você vê que as pessoas se preocupam. Tem uma regra oficial, tem uma proteção do patrimônio, mas você tem as pessoas que buscam aquilo. Então, por exemplo, quando o turista estrangeiro vem para cá, ele vem atrás disso. Ele não vem atrás da balada ou de alguma coisa, ele vem dessas referências históricas que estão aí. Então, o nosso maior problema é o seguinte: enquanto a gente era a sociedade Belle Époque, né, que a gente queria ser a Paris na América, a gente cultuou algumas situações. Vou te dar um exemplo. A Praça Dom Pedro II tinha banheiro público. Nós estamos falando em 1905. Me diz uma praça em Belém hoje que tem banheiro público. Nenhuma tem banheiro público. Você está entendendo? Então, tipo assim, a gente tinha valores, muito provavelmente, a gente não tem registro disso, mas se alguém fosse sujar alguma coisa, uma outra pessoa ia fazer a cobrança daquele cidadão. Não suja, joga o lixo, não sei mas aonde. essa evolução não é uma coisa da próprio movimento, da sociedade, desse comportamento social que a gente vê hoje, assim, não tem muito a ver? Não sei, eu acho que também, mas eu acho que as pessoas começam a valorizar mais, e é uma das coisas bacanas que a gente tem de feedback do leitor, é que o leitor começa a perceber, cara, que legal, eu não sabia, eu vou olhar com outros olhos. Quando você trouxer algum visitante, algum parente que esteja chegando em Belém, você vai passear agora pela Cidade Velha e vai dizer, olha, aquilo é isso, aquilo é aquilo. Ou seja, você começa a ter referências da cidade que você não tinha. Você passava por ali e era só uma cidade e pior, né? Dentro dessa nossa rotina diária, que você não tem tempo para perceber o teu redor, né? Você não consegue perceber a beleza dessa questão. E você tem gente que faz isso de alguma maneira, tanto na questão da pesquisa, quanto na questão de preservação. Você tem casarões hoje no bairro da Campina, o bairro do Comércio, para quem não sabe, nunca existiu, né? Você tem Cidade Velha e Campina. O bairro era o bairro da Campina, feito por açorianos que vieram numa segunda leva de imigração. Então você tem casas que são preservadas, e são preservadas a alto custo. Você tem uma loja de produtos esportivos que fica na Frutuoso Guimarães, com a Boulevard Caxias de França, tá? Que eles acabaram de fazer uma reforma. Eles precisaram fazer o azulejo com artesão em São Luís. E fazer azulejo com artesão é um negócio caro. Ali funcionou o primeiro cabo telefônico de Belém, que ligava Belém para Recife e de Recife para a Europa. Aliás, você fala de um ponto muito complicado assim dessa coisa do patrimônio histórico. Esse escombro que é o comércio hoje, né, que a gente chama de comércio, aquela rua João Alfredo, 15 de novembro, tem muita coisa estragada ali, né? Quer dizer, não se ajeita em Belém o comércio, né? Essa zona comercial, né? Aquilo já foi chamado de Belo Centro, enfim, era João Alfredo, né? Que era até uma rua de passeio, era a principal rua de comércio. Mas hoje em dia... Acho que é reflexo da sociedade. Tipo assim, a nossa sociedade acabou não valorizando isso, porque se você tivesse uma sociedade que valorizasse a questão do patrimônio, a gente teria João Alfredo, mas teria num outro perfil, e não aquele monte de barracas, etc. Mexer com o ambulante é um negócio complicado para o poder político, porque tem voto, porque é uma série de... Aí tem a questão da crise social. Já tentaram colocar ambulante dentro de um prédio para fazer boxes, etc. Não funciona, porque a natureza tentaram é a natureza de rua. Chamado Buraco da Palmeira, Tentaram né? o Buraco da Palmeira. Não deu certo, ninguém quis ir para lá, inclusive. Não, né? E ninguém vai, porque na verdade, o sujeito quer estar onde o consumidor vai estar. Então, e matou, por exemplo, a rua de paralelepípedo, ou os velhos trilhos que tentaram ser recolocados ali, e você não tem referências. Você tinha um projeto, a da CODEM, eu acho que há 2 anos, 3 anos atrás, para aquela Papa João, eu acho que é Leão XIII, que pegou fogo ali na esquina. Que, aliás, é um dos lugares mais destruídos do comércio. O que existe hoje lá, o que sobra, o que resta, na verdade, são casarões depósitos, e muitos lá já estão só a fachada, né? Quer dizer, estão só à frente, né? Você tem pessoas, por exemplo, eu conheço uma pessoa que comprou o casarão da esquina com a Gaspar Viana. Ele tem boa vontade em fazer aquilo, só que ele só vai fazer aquilo dentro de um contexto, por exemplo, de transformação, pelo menos da Gaspar Viana.
Porque você já tem o Sesc, você já tem uma cervejaria, você já tem um café, você já tem a promessa daquele Boulevard da Gastronomia da Prefeitura. Então, por exemplo, se me justificar, poder público não faz nada, absolutamente nada, por sua ordem e conta. Ele faz pressionado por uma sociedade que quer aquele modelo de negócio. Então, por exemplo, se as pessoas começarem a olhar e disserem assim, eu preciso ter referências, eu preciso ter uma cidade resgatada, mesmo que seja no que sobrou, porque hoje a gente tem muito pouca coisa do que sobrou, porque, como eu estou te dizendo, se você for andar pelo comércio, pela Cidade Velha, desculpe, você vai ver que a maioria dos casarões que estavam deteriorados foram colocados abaixo porque eles deixam cair, tá? E viram estacionamento porque é mais lucrativo. Então, quer dizer, eu nunca vi nenhum tipo de projeto efetivamente. Belém padece, historicamente, raras exceções ao que foi feito pelo Antônio Lemos nessa primeira década e meia, talvez, do século XX. Belém padece da falta de planejamento urbano. Se eu tivesse um projeto, por exemplo, para a Cidade Velha, e um projeto sério, não adianta você falar em monumento de financiamento, etc. Isso é projeto político. Né? Eu preciso, na verdade, fazer uma leitura, fazer um desenho de como seria, criar equipamentos ali que, de repente, justificassem essa Agora, nesse seu trabalho aí de escavação histórica, né, eu acho fantástico, eu sou absolutamente fascinado, inclusive, por cinema. O documentário histórico, para mim, é o mais perfeito. O que você aí descobriu, por exemplo? Você me falou ainda agora de um leprosário. A gente também já tem... A origem do bairro do Guamá, por exemplo, é o leprosário do Tucunduba, né? Isso vem do século... Nós estamos falando do século XIX, início do século XIX, eu acho que é 1800, primeira metade. Guamá já existia como bairro? Não existia. Você tinha a região do Tucunduba. Não existia. O bairro do Guamá surge por causa do leprosário, entendeu? Então, o que acontece? Existia essa questão do leprosário ali, que era uma área afastada. O projeto. Você lembra que lepra era uma coisa que, tipo assim, não tem que conviver com a sociedade. Então, existia todo um processo de higienização que no século XIX existia e que ganhou força com Belle Époque, que o civilizado que sonhava ser europeu nos trópicos não queria estar próximo de pessoas. Falar em Belle Époque, você acha que essa coisa a gente... Deixa eu só concluir a história do leprosário para poder a gente não perder o raciocínio. Então, por exemplo, a gente fez uma publicação sobre a história do leprosário, que é a origem no bairro do Guamá, e um leitor disse assim, olha, eu achei parte do muro. Entendeu? E a gente foi na casa do sujeito, a gente tem um grupo chamado Confraria da Memória, tá? São pessoas que, na verdade, gostam de história, tá? Por exemplo, a gente tem o trabalho do Aristóteles e do José Maria Abreu. Esse é o grupo que trabalha com você, que faz, por exemplo, que auxilia nessas postagens? Na verdade, um auxilia o outro, porque... Bora só marcar, quer dizer, Belém Antiga no Facebook. Na verdade, ela é facebook.com Belém do Passado, não tinha Belém Antiga. Só que a página é Belém Antiga, se procurar por Belém Antiga, vai por Belém Antiga. No Instagram tá Belém Antiga Oficial. Twitter não. Twitter é Belém Antiga, entendeu? Então, Então, por exemplo, só falando na questão da confraria, a pessoa da confraria foi na casa, a gente verificou, o muro ultrapassa várias casas, são resíduos, na verdade, da questão do muro, mas a história estava lá. E alguém chegou à conclusão que, cara, eu tenho dentro da minha casa parte da origem do meu bairro, entendeu? Então a gente começa a desenhar essa questão de entender como é que as coisas vão se formando. Então o Belle Époque, por exemplo, além do século XIX, o Belle Époque fazia essa questão de higienização. O que não era bom, o que não era civilizado, ficava ficando longe, etc. Entendeu? Então você tinha essa questão da leitura. Essa questão da Belle Époque. Então, acho que a gente vive o eterno sonho da Belle Époque. Paraense, ou Belém do Pará, vive o eterno sonho da Belle Époque. Exatamente. Explica pra gente o que é Belle Époque. Bom, o Belle Époque, vamos lá. O Belle Époque contextualiza aí e fala desse sonho constante. Vamos lá. O Belle Époque foi uma fraude inglesa. Para quem não sabe, para quem nunca teve interesse por essa história, quando a gente fala que a borracha foi roubada da gente, na verdade, a borracha foi roubada da gente antes de começar o ciclo da borracha. Quando houve a questão da vulcanização da borracha, os ingleses mandaram um sujeito para cá para pegar as sementes, para levar para o Jardim Botânico de Londres, tá?
enquanto a semente era, digamos assim, tratada para que ela pudesse dar, porque na Amazônia uma árvore aqui, uma árvore daqui a 5 quilômetros, para que ela pudesse ser tratada e colocada nos domínios ingleses na Ásia, que tinha uma temperatura parecida, se durou exatamente o quê? 30 anos, que é exatamente o período do Belle Époque paraense. Então nós fomos enganados pelos ingleses. Só que enquanto eles domesticavam a semente, eles precisavam explorar essa situação. Então você teve essa efervescência toda de cultura, de dinheiro principalmente, tinha muito dinheiro. Mas na verdade Belém viveu uma efervescência nessa época. Por causa do dinheiro. Sim, mas por exemplo, até as próprias construções ditas como símbolos da Belle Époque, como o Teatro da Paz e enfim, outros prédios que a gente ainda possui, quer dizer, teve uma efervescência, né? Teve uma. Não, na verdade. Teve uma modernização da cidade, né? Não só. Não, com certeza. Eu acho que, tipo assim, primeiro que você traz gente de fora para cá. Tá? Então você tem pessoas de fora. Você tem o filho do seringueiro, o filho do capitalista local, que vai estudar na França e traz na França ou em outros países da Europa, e traz essa cultura que permite eu fazer a casa da família, por exemplo, com um estilo bonito, entendeu? Então, quer dizer, é esse ambiente todo que permite que a gente tenha essa realidade. E junto com isso, você tinha o sonho de fazer a Paris do Trópico, né? Quer dizer, você sonhava, porque início do século XX, todo mundo queria ser Paris. Se você vai para Buenos Aires, você vai ver essa mesma leitura. A diferença é que a riqueza da Argentina, por causa da possibilidade de congelar a carne, a Buenos Aires só existe efetivamente, como você vê, bela e formosa, porque eles descobriram como congelar a carne e aí conseguiram potencializar a economia da Argentina. Nós existimos como Belle Époque por 30 anos, porque durante 30 anos nós fomos soberanos na questão da exportação da borracha. Quando isso acaba efetivamente, nós ficamos meio órfãos, tanto que nós vamos passar por um período de miséria e de apagão geral até a Segunda Guerra. Belém só volta a aparecer no mapa depois de 2012, Primeira Guerra, de 1912, 1911, 1912, depois da Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, por uma questão de os aviões não tinham autonomia para ir direto para a guerra. Eu tinha uma base americana aqui. Quando o avião saía do Rio, ele tinha que fazer escala em Belém, porque senão não chegava em Nova York. E aí você volta a ter essa Belém mais pujante em relação à questão da economia. Então, economicamente, a Belle Époque funcionou. Por quê? Porque a cabeça das pessoas estava melhor. A gente sabe muito pouco sobre a Belém da Segunda Guerra Mundial, né? Belém era um dos centros do país em relação a isso, porque você tinha a questão da base americana, né? Foram os americanos que construíram as pistas de Valdecans. Até então, o que se tinha de avião descia na Condor, né, na Praça Princesa Isabel. Daí o bairro da Condor, né? Na verdade, a empresa chamava Condor. Né? E ela fazia voos, inclusive, que ela ia para o Rio, depois ela ia para a Alemanha, e a promessa era 3, 4 dias na Europa. Então, o bairro que na verdade não é bairro também, tá? O bairro é Cremação, só que Condor ficou aquela micro-região dali. E você tinha uma outra operação de hidroaviões ali no final da CDP, onde hoje é o Ver o Rio. Você ainda tem, inclusive, a questão da rampa ali. Os americanos iniciam com hidroaviões lá em Valdecans e constroem a questão das pistas, porque os aviões, parte deles vinham ou desmontados, vinham em navios desmontados para serem montados aqui, ou eles precisavam fazer aqui toda uma manutenção para sair daqui. Então você tem os artistas de Hollywood vindo para Belém para divertir a tropa, né? Porque os americanos sempre foram muito bons nessa questão, né? E Belém começa a ficar dentro o protagonismo do Grande Hotel aí, né? Que era meio que o centro ali. Né? O Grande Hotel, outra falha nossa, outro equívoco nosso. Né? A gente olha para o Grande Hotel e lembra do Belle Époque. O Grande Hotel é depois do Belle Époque. O Grande Hotel, como a gente conhece, o que existia era o Grande Hotel da Paz, onde hoje é o Banco da Amazônia. Né? Que era um sobrado de 2, 3 andares, etc. Aquela estrutura toda do Grande Hotel, daquela imagem que a gente tem daquele palácio neoclássico, etc., ele vai ser inaugurado, eu acho que em 1913, 1914, quando o ciclo da borracha, oficialmente, ele encerra em 1911, 1912, entendeu? Então, mas ele vive essa questão porque ele era um padrão fora do normal.
Ele foi pensado para o Belle Époque, porque ele não começou a ser construído ali. Só que quando ele acaba de ser construído, o Belle Époque já não existia. Entendeu? Ele é feito pelos donos do Oplima, do Olímpia, desculpa, né? Que tinham também essa... Família Martins, né? Exatamente, que desenvolve essa questão. Ele é vendido para um grupo internacional, eu acho que anos 40 ou anos 50, entendeu? E permaneceu como grande referência hoteleira, porque, inclusive, abrigava toda a tripulação da Pan American Airlines e toda essa situação. Falando de Olímpia, agora eu lembrei e aproveito a oportunidade para falar do patrimônio, né? Cinema Olímpia relegado a esse abandono total. O cinema está fechado desde 2020, desde a pandemia. Obviamente, a gente sabe por que era necessário, mas desde aí a prefeitura abandonou o prédio. Houve uma obra recente, no ano passado, de retelhamento, alguma coisa parecida, mas a gente não tem notícia da volta do Cine Olímpia. Isso é um exemplo do descaso do patrimônio de Belém. E a gente já esteve aqui também conversando com o Aldo sobre a questão do próprio Palacete Bolonha, né? Quer dizer, não só o Palacete Bolonha foi restaurado agora, como também a Vila Bolonha, né? Que o casario está completamente degradado. Pois é, o que eu digo é o seguinte... São exemplos dessa degradação. O poder público, na verdade, ele gosta de reformar, só que depois ele espera se deteriorar para reformar de novo daqui a pouco. E você tem muito pouca utilidade. Até hoje eu não entendo como é que um ônibus conseguiu bater de lado no Palacete Pinho e derrubar a mureta do Palacete Pinho ali, se o ônibus está aqui... Todo restaurado e já foi todo restaurado e não tem essa questão. Todo quebrado. A questão do Olímpia, por exemplo, é de novo, a gente está falando aqui em poder público e poder da sociedade. Eu acho que a sociedade joga a responsabilidade para o público e não cobra do público como deveria cobrar. É aquele pai que diz assim, a obrigação de educar meu filho é da escola, quando na verdade é dele e a escola precisa ser um complemento dele. Então eu acho que se a sociedade dissesse assim, eu quero o Olímpia, for lá para frente do Olímpia, fizer um protesto querendo o Olímpia e todo dia fazer vigília atrás do Olímpia, o Olímpia volta. Mas ninguém está interessado muito nisso. Tá? As pessoas ficam cultuando, o Olímpia era lindo no passado. Protesto de rede social, na verdade. Não, presta atenção. Acha-se manifestante de rede social. E tem mais um problema, né? Por exemplo, nessa questão do protesto é o seguinte, se você tem que protestar e você acha que pode desagradar alguém, você diz assim, protesta aí, vai. Mas você não vai protestar, não, eu não posso me protestar. Então, quer dizer, ninguém quer se expor. E uma sociedade só evolui se houver essa exposição, se as pessoas vestirem a camisa. Então, por exemplo, você tem iniciativas legais de passeios, etc. Mas, por exemplo, as pessoas ficam se delirando em cima de imagens do Olímpia no início do século, 20 anos depois, e aquela situação, aquele glamour todo, etc., mas não olha para o Olímpia. Quando o palácio foi vendido, por exemplo, ninguém fez absolutamente nada para tentar dizer assim o que fizeram com o Olímpia. Entendeu? Então os cinemas de rua foram embora, tudo bem, tem um problema de violência, essa questão toda, mas eu acho o seguinte, eu acho que está na hora de cobrar de você, do cidadão, efetivamente que você precise demonstrar esse interesse. Cobrar do poder público, mesmo que seja na rede social, fazer barulho, entendeu? Porque a gente faz barulho por um monte de bobagem e a gente perde as nossas referências. E detalhe, essa perca de referência, ela não volta mais. Entendeu? A gente não vai lembrar, os nossos filhos não vão lembrar mais da cidade. Você acha que, por exemplo, essa perda da memória que a gente tem de uma maneira geral, você falou ainda agora que as pessoas têm pouca história, que conhecem muito pouco da nossa história, concordo contigo, mas não acho que é uma geração para cá que começou a perder essa memória, entendeu? Perder esse referencial, porque, por exemplo, assim, eu converso com pessoas que já moram, inclusive, fora durante muito tempo, pessoas da minha geração, eles têm essa memória, eles têm essa história, entendeu? Isso faz parte de toda a história da relação deles com a cidade. O que essas pessoas têm, na verdade, é as referências que elas tinham de quando elas moravam aqui, que você aprendia no Colégio Paz de Carvalho francês, latim, etc. Então, tu tinha todo um contexto em relação a isso. Eu acho, por exemplo, que tem uma novíssima geração até muito interessada nessa questão do patrimônio. Pois é, você que trabalha com redes sociais, acho que tem uma... Tem uma novíssima geração que tem. Apesar, por exemplo, que eu nunca me aventurei no TikTok. Eu parei no Instagram, porque o TikTok já é uma geração. Mas o que a gente percebe é que as pessoas mais novas, até porque o mais jovem, ele tem uma percepção diferente, talvez, dessa questão de preservação de patrimônio, dessa storytelling, né? Tipo assim, contar a história da sua vida, contar a história da sua origem. Quer dizer, por que eu estou aqui? Por que minha família veio parar aqui? Tá entendendo? Então, entender as situações, por exemplo,
A Avenida de São Jerônimo ficou com São Jerônimo 40 anos depois de ser José Malcher. E as pessoas continuavam chamando de São Jerônimo. Você tem situações... você tem, por exemplo, você tem um hospital da Ordem Terceira que está lá há 150 anos. Você tem um hospital beneficente portuguesa que está lá há 150 anos. Entendeu? Entender esse processo. Saber, por exemplo, que na Praça da República, no Manuel Pinto da Silva, era tudo um campo aberto. A gente não fala que seria o Cemitério da Soledade, porque o Cemitério da Soledade é onde ele é. Mas, tipo assim, você enterrava ou na igreja, quem tinha dinheiro, né? Os restos enterrava por ali. Então, por exemplo, até os anos 30, 40, tem inclusive registro em jornal, nos quintais eram encontrados túmulos. E ossadas e etc. Já de residências que já eram naquele entorno. Nazaré, Avenida Nazaré, aquela garagem, aquele do lado do Manuel Pinto, etc. Então, inclusive, fazem uma associação em relação à questão do Manuel Pinto, dessa questão do assombrado, dos suicídios. Fantástico, das visagens. Das visagens, a essa questão também. Então, por exemplo, primeiro, e outra coisa, o Soledade não foi o primeiro cemitério, você teve o cemitério da Campina. Aliás, você me chamou a atenção para um detalhe, que eu já até conversei aqui com o Aldri, que é historiador, sobre ali a localização dos 3 cemitérios. Aquela coisa eu não sabia, né? Que é o cemitério ali dos judeus, né? Sim. O cemitério ali do pessoal adventista, é isso? Não, é dos anglicanos. Anglicano, exatamente, e o Soledade. Ainda O que você acha, por exemplo, dessa coisa da restauração ali? Demorou, né? Do Soledade. Mas a destinação ainda está no ar, não é? Eu acho que pode ser melhor usado. Eu acho que a iniciativa é boa. O Cemitério da Soledade foi tombado, se não me engano, nos anos 60, porque queriam construir ali um condomínio. Entendeu? Então iam retirar os túmulos e iam construir um condomínio. Lembra a música do Mosaico de Ravenna, né? Uhum. Então E, na verdade, houve o tombamento em função daquilo, mas tombamento eu preciso utilizar. Quando você vai, por exemplo, para o cemitério da Recoleta, em Buenos Aires, a gente vai usar como referência isso porque é importante, você vê, na verdade, que as pessoas vão lá para identificar arte. Nós não temos essa cultura, tá? Primeiro, o cidadão de Belém não aprendeu a isso. Quem talvez vá visitar o Soledade é o cara que está vindo de fora e vai achar maravilhoso e vai entender aquele processo todo. Então não adianta eu fazer um negócio bonito se eu não criar um processo de educação para que essa geração entenda, cultue. É porque ele está lá, a obra continua, a gente percebe que a obra está inacabada, continua ainda, eu vejo que tem... Mas a gente não percebe qual é a destinação daquilo ali, vai ser o que exatamente, entendeu? Porque seria um cemitério-parque, alguma coisa A ideia é que seja um cemitério-parque, que teria que ter eventos, mas isso ainda não aconteceu. Então eu acho Agora, de tudo que tu já escavaste aí, né, nesse teu trabalho, assim, por exemplo, assim, eu li uma situação da mulher do táxi, né? Conta pra gente o que é exatamente a história da mulher do táxi. Você foi lá, viu que ela existe mesmo, né? Como é que surgiu essa lenda urbana da mulher do táxi? Belém tem uma facilidade pelo extraordinário, entendeu? Se você for falar em fantasma e visagem, o número de postagens sobe assim absurdamente, né? Vídeo aí o sucesso de Cidade Invisível, né? Que conta justamente dessa coisa da cidade visagenta, né? E a questão da menina do táxi, não era nem mulher, porque era uma menina, era uma moça, na verdade, é que ela pega um táxi em Santa Isabel, ela vai visitar a casa dela, você está entendendo? E você tem essa leitura muito presente, já tem, eu acho que teve inclusive algum documentário. Teve curta-metragem. Curta-metragem sobre isso. Teve até um curta-metragem trans aí na história, uma coisa mais modernizada. Agora você tem, por exemplo, além dessa questão, você tem, por exemplo, Palacete Bibi, né? Palacete Bibi, que fica na Joaquim Nabuco com a José Malcher, é tipo assim, eu estava vendo outro dia uma chamada de uma série dessa de terror, eu não gosto de filme de terror, entendeu? Mas esse pessoal que gosta de terror adoraria fazer uma excursão no Palacete Bibi, porque os guardas que vigiam o Palacete Bibi juram por Deus que eles escutam coisa ali dentro. Uhum. Você está entendendo? Então, por exemplo, qual a história do Palacete Bibi? Acho que é Brício Costa. Joaquim Nabuco com o governo do José Malcher, só para localizar. Então, tipo assim, Major Brício, alguma coisa assim. Houve a construção do Palacete. O Palacete foi construído para receber um presidente da República. Inclusive, foi colocado uma estação de bonde, etc., naquela questão. Depois, ele é vendido para um seringueiro, tá?
que tem a fama de ser uma pessoa muito má e que manteria escravos mesmo depois da abolição da escravatura, trancados no porão. Então, são muitas as histórias tipo assim, no porão, as pessoas que passam por lá, elas ficam escutando gemidos, vem me salvar, e aquela coisa toda. Mas conta a história da mulher do táxi pra gente, que até eu tô curioso. Você chegou aí lá no túmulo? Não. Não chegou a... Não cheguei aí no túmulo, até porque é o seguinte, eu não me meto com essas coisas também, entendeu? Pelo sim, pelo não, eu prefiro ficar do lado de fora, até porque... E olha, onde é que você acha o material para tua pesquisa? Você vai aonde? Porque também tem essa coisa da pesquisa, do tempo da pesquisa, né? Jornalista gosta de ler, gosta de pesquisar também, né? Eu já tive Mas falta esse tempo, Eu já né? tive mais tempo. Na primeira fase de Belém Antiga, eu fazia 3, 4, 5 publicações por dia, tá? Hoje eu não faço mais, tenho outras funções, eu tenho feito algumas situações. A origem disso, ela está na internet, tá? Ela está nas pessoas que desenvolvem trabalhos legais. Eu vou ler aqui, porque eu acho que é um prêmio a essas pessoas. A gente, por exemplo, nessa questão da confraria, eu vou citar o Aldri, é uma das pessoas, mas, por exemplo, vou citar alguns, porque a gente tem uma confraria da memória, e essa confraria, elas são pessoas que gostam. Ninguém recebe nada, ninguém ganha dinheiro com isso. Bebe da história, tá entendendo? Verdade, Bebe né? da história, vive da história e se empolga quando tem uma descoberta, se compartilha e vai um investigando e etc. Então, por exemplo, o Aristóteles Miranda e o José Maria Abreu Júnior, eles trabalham com essa questão da pesquisa médica, que é muito interessante. Você tinha, por exemplo, a Sociedade Cirúrgica ali embaixo no Bolônia. Você tinha clínicas, por exemplo, na Benjamin com a Nazaré, que tratavam mulher com choque, quando ela estava perturbada ou que ela estava estressada, tratava com choque. Eles têm um livro, por exemplo, sobre a gripe espanhola de 1919, que dizem que a cada 100 anos o mundo vive uma epidemia maluca, assim, que vai matar todo mundo. Então, e a história, tipo assim, a gripe 19, ela prolifera em Belém, porque ela chega, ninguém dá muita bola e o pessoal logo vai para o Sírio, com todo mundo contaminado. No outro dia está todo mundo doente e vai todo mundo nessa questão. Então, um trabalho interessante sobre a questão médica, né? Você tem o professor Haroldo Baleste, que é um cara que é um dos inspiradores da página, porque o Haroldo tem um blog que vem aí de muito tempo, entendeu? E vem contando essa história, e vem pensando essa história. Ele é professor no curso de arquitetura da universidade, mas ele não se limita a isso. Ele é um historiador por natureza, essa coisa da bebê da história, entendeu? Luiz Augusto Barbosa é uma nova geração, já é um menino mais novo que trabalha com isso e que fica fuçando leilões, por exemplo, no mundo inteiro para achar coisas de Belém que não estão em Belém há muitos anos e que é achado na Inglaterra, no interior da Austrália, você está entendendo? E fica pensando essas histórias e acho que fez um doutorado agora, um mestrado, entendeu? Então, quer dizer, o Vitor Russo é um cara que trabalha no direito. Então, tipo assim, ele vai procurar a origem da história do direito, entendeu? Você tem o Igor Pacheco, o Igor tem uma página que é muito interessante, vale a pena visitar, chama Fragmentos de Belém. Tá? Conheço. Pois é. Conheço do Instagram, né? Pois é, o Fragmentos de Belém, o Igor tem sabe, descobertas. Descobri outro dia agora uma bem interessante chamada História Marvada. Ainda não vi essa. História Marvada, é bem interessante, tem um resgate muito bom. E o bacana nisso, tem outros, eu acho que tem o Belém do Passado. Belém Nostalgia também. Porque, na verdade, é o seguinte, o bacana dessa história, o bacana desse trabalho é o seguinte, que de alguma maneira, quando você coloca isso no ar e as pessoas respondem isso, outras pessoas que também gostam da mesma coisa se sentem motivados a também mostrar a sua cara. Entendeu? Então você de repente tem uma efervescência e essa multiplicação, sabe aquela história, tem um filme antigo que diz Corrente do Bem, tá? Que um vai fazendo bem para o outro, e o outro faz bem para o outro, e o outro faz bem para o outro. Então a gente vê, por exemplo, que essas iniciativas nessa área de tentar fazer o resgate da história da cidade, ela funciona porque de alguma maneira você contagia, você contamina de maneira positiva e faz um círculo virtuoso de pessoas se colaborando. Então, de isso onde traz vem... a coisa da valorização. Que pois as pessoas agora, vão ter um olhar. E de onde vem Belém Antiga? De onde eu me inspiro com Belém Antiga? Com todo esse pessoal. Belém Antiga não tem nada de muito original. Primeiro, ele começa olhando outras situações.
Segundo, ela vai atrás de internet, tem muito site americano que tem coisa muito interessante. O projeto do aeroporto de Belém, com a primeira raspagem eu encontro num site da Defesa Americana. Você está entendendo? Você tem os jornais, que hoje estão microfilmados, mas ainda tem alguma coisa no Centur, que te oferecem conteúdo. O grande problema é que fazer história é um trabalho penoso no sentido de te exige muito, né? Você tem que ter um envolvimento muito grande em relação a isso. E um tempo disponível para tudo isso. Pois é, e tem uma outra curiosidade aqui que a gente vai cuidar, é o seguinte, que tem gente que gosta, tá entendendo? Mas tem gente que não faz e só faz criticar. Então, por exemplo, mesmo recebendo a informação de graça, só faz criticar. Eu vou fazer uma situação específica aqui, que não tem nada a ver, porque uma vez o jornal Estado de São Paulo, o Estado do Pará, desculpa, fez uma manchete, o Estado do Pará circulou entre o final a última fase do Estado, entre o final dos anos 70 e início dos anos 80. E aí o jornal Estado do Pará, ele fez uma manchete, o arcebispo, então, de Belém, chamado Dom Alberto Ramos, né? Que era uma pessoa polêmica, mas era uma pessoa muito querida na cidade. Foi para um sermão, não lembro exatamente qual era a época da coisa, mas foi para um sermão, e disse que mulher casada fazer vestibular era pecado. E aí o que aconteceu? O Estado abriu manchete, meia página, para dizer, segundo Dom Alberto, mulher casada, vestibular é pecado para mulher casada. Aí tu imagina que isso parece que era na véspera da prova. Isso deve ter gerado um zum e tal. O que Belém Antiga faz? Pega a foto e transcreve apenas o que está ali. E a gente começa a receber muitas ameaças. Processos, um monte de coisa, que aquilo era fake news, etc. Eu não estou fazendo juízo de valores, primeiro. Segundo, eu não estou criando a notícia. Eu estou fotografando uma situação e estou colocando aquilo. Então você tem, acho que tem muito mais gente que critica do que gente que ajuda. Entendeu? Então tu tem que ser muito resistente para remar contra essa maré e continuar fazendo. Tem quanto tempo a página já? 2013 vai fazer em outubro 10 anos a página. Originalmente era no Facebook, tá? Que ela tem quase 100 mil seguidores no Facebook e é o principal leitor. Porque a gente tem essa mania de achar que o Instagram é o boom do momento. Ele pode ser para algumas situações. Mas, por exemplo, para outras situações, o Facebook, o Instagram ele é muito curto, ele é muito rápido, tá entendendo? O Facebook o cara lê. Outro dia eu coloquei, por exemplo, a história das ruas do Marizal, tá entendendo? Que são todos relacionados ali à questão da adesão do Pará. Então, as pessoas vão se identificando, eu nasci na rua tal, fulano foi isso, fulano foi aquilo. E eles começam a criar essa identidade a partir do momento que eles começam a conhecer a história. Saber até onde mora, se localizar na história. Saber onde moram e saber se o Igarapé era das almas, se o Igarapé era das armas, por que tem esse nome, entendeu? E por que a cidade cresceu para esse lado? E por que a Avenida Nazaré existe? Está entendendo? Então, é esse entendimento que a gente tenta buscar. Acho que é uma maneira de dar uma colaborada para a cidade. Salomão, louvável esse seu trabalho. Eu sou apaixonado por história, vejo que Obrigado. Você também é. E também, mangueirosamente, volto a falar, é porque é histórias de Belém e da Mangueirosa. Né? Com certeza. Que é um termo que a gente criou há muitos anos atrás na coluna aqui do Liberal. E a gente continua para definir esse amor, essa vontade, eu não diria saudade, né? Mas essa possibilidade. Saudade do que a gente não viveu, né? É exatamente, essa saudade que a gente não viveu. Mas dessa possibilidade de ter um lugar melhor, né? Deixa eu só fazer um complemento aqui. Eu acho o seguinte, acho que a gente não pode só ficar curtindo a saudade, só curtindo o passado, só lembrando do Belle Époque. A gente precisa usar todo esse exemplo para fazer uma catarse, uma análise. Onde é que a gente errou, onde é que a gente acertou e onde é que a gente pode acertar daqui para frente. Porque a gente vai continuar vivendo nessa cidade. Se a gente não conseguir ter esse entendimento, essa cidade daqui a 15, 20 anos, vai ser uma cidade impossível. Eu sempre digo que a gente tem que fazer esse o melhor lugar para nós morarmos, porque vivemos aqui, somos felizes aqui. O que você acha de Belém nesse momento? Estou falando dessa maneira urbanística, dessa coisa do patrimônio. Eu acho que falta planejamento para a cidade. Eu acho que a cidade poderia ter uma leitura melhor de planejamento. Eu estava dentro dessa área imobiliária, por exemplo, Lisboa tem todo ano ela tem uma semana
de reabilitação urbana. Esse é o termo, tá? Semana de reabilitação urbana. O que é a semana de reabilitação urbana? Eles reconhecem que eles erraram e que agora eles precisam reabilitar a cidade. De que maneira eu posso fazer isso numa cidade que é toda tombada? Ou pelo menos a grande parte da cidade é toda com casarões, com sobrados, com não sei o quê. E eles têm soluções para isso. Então, por exemplo, uma das soluções que foi discutida, inclusive, na reabilitação desse ano, é o seguinte: como é que qualquer morador de Lisboa pode chegar em qualquer lugar da cidade em 15 minutos? Aí tu vai dizer assim, não, um trem, um metrô, ou não sei o quê. Não, faz o bairro uma cidade. Pensa o bairro como uma cidade, diz assim, aqui ele vai poder trabalhar, aqui ele vai poder estudar, aqui ele vai poder comprar e aqui ele vai morar. E é uma coisa que tem dado certo, né? Tá aí o protagonismo de Lisboa e de Portugal, né? No mundo inteiro. Não é nosso por conta das nossas origens. A gente copiou os portugueses e muita coisa. Querer mudar para Portugal. Não, a gente copiou os portugueses, até porque foram a nossa formação cultural, econômica, etc. Então a gente precisa começar a copiar coisas novas, de situações. Primeiro que é admitir o erro. Nós temos problemas, tá? Infelizmente o poder público age muito tarde. Quando ele vai agir, já está fora do time, tá entendendo? E para mudar de novo vai ser complicado. Entendeu? Vide o BRT, por exemplo. Quantas vezes fizemos o BRT e o BRT continua sendo feito e não funciona como a gente sonhou um dia que funcionaria. Então, tipo assim, precisa fazer essa leitura, pensar essa cidade. O plano urbano de Curitiba levou 50 anos para ser implementado. A gente não está pensando Belém para os próximos testes. Então, não adianta esperar a inundação para a gente dizer assim, não, agora eu vou fazer não sei o quê. Porque quando você for fazer o negócio daqui a 10 anos, o problema já é muito maior, as necessidades são outras. Então, eu acho que é o seguinte, precisa que a cidade faça um planejamento e pense essa cidade daqui a 20, 30 anos. Mas isso só vai acontecer se você conseguir fazer essa pressão, se você pensar, se você participar dessa discussão, se você ficar esperando, se você ficar na rede social fazendo selfie, ou mostrando dancinha no TikTok, tá entendendo? E não pensando no que você quer lá para frente você vai ter uma cidade pior. Prazer enorme te receber. Obrigado, Ismael, com certeza. Grande Salomão. Obrigado por estar aqui. Esse é o Mangarosamente que você assiste no DibPlay, dentro de liberal.com e no YouTube.